Olá, boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nessa quarta-feira. Que Deus continue falando no teu coração, continue edificando a sua vida, continue abençoando a sua família, continue abençoando os seus negócios, teu trabalho, tua casa. Enfim, que Deus continue com a tua boa mão estendida sobre a tua vida. Queria compartilhar com você hoje uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 15. Se você quiser abrir, te espero um pouquinho. Lucas, capítulo de número 15. Tá? Nós vamos ler apenas 4 versículos. 3 versículos, na verdade. Lucas, capítulo 15, no versículo 8. Enquanto você encontra aí, Lucas, capítulo 15, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: a parábola da dracma perdida. Ou, qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Só até aí, quero compartilhar com você esse capítulo de Lucas 15. Esse capítulo, na verdade, ele é conhecido como a seção de achados e perdidos da Bíblia. Porque ele começa com a história de um pastor que tinha 100 ovelhas e perde uma. Na sua caminhada, ali no seu pastoreio, uma se desvia, ela se perde, ela pega um outro caminho. Por algum motivo, ela não estava na contagem final à tarde. Quando ele chega ali no aprisco, ele conta e ele só encontra 99. E ele, então, a Bíblia diz que ele larga as 99 num lugar seguro, com alguém guardando o seu rebanho, e vai em busca daquela perdida e procura até encontrá-la. E diz que ele encontra, e quando ele encontra essa ovelha ali atrás, cuida das suas feridas, põe de volta ali no aprisco, vai para casa, reúne a família, reúne os vizinhos e faz uma festa, dizendo: olha, eu tinha perdido uma ovelha e eu recuperei essa ovelha perdida. Não diz que ele ganhou uma ovelha nova, não diz que ele comprou uma ovelha nova, ele não aumentou o seu rebanho continua da mesma maneira. O seu rebanho continua agora com 100 ovelhas, que é o que ele tinha no começo. Apenas ele se alegra porque ele recuperou alguma coisa que tinha perdido. Quando a gente vai para a parábola do filho pródigo, que está aqui no capítulo 15, acontece a mesma coisa. O filho deixa a casa do pai, vai para lugares distantes, gasta ali toda a fortuna que tinha, se perde com as mulheres, se perde com o jogo, e depois de muito tempo ele começa a passar necessidade e ele então começa a pensar e lembrar da casa do pai. Ele resolve então voltar para a casa do pai. Não como filho, mas procurando até um emprego, procurando até uma comida, alguma coisa assim. E a Bíblia diz que o pai o recebe de braços abertos, devolve a ele aquilo que era dele, o direito de filho. Tá? E é interessante que o pai também faz uma festa. O pai não ganhou um filho a mais. O pai recupera o filho perdido. E nessa parábola aqui da dracma acontece a mesma coisa. Essa mulher tinha 10 dracmas, ela perde uma dracma. E ela então faz um esforço aqui, varre a casa, acende a luz e procura até encontrar. E quando ela encontra, ela também faz uma festa. As três histórias terminam com festa. E nenhuma delas eles ganharam nada a mais, eles apenas recuperaram o que havia perdido. A minha pergunta é: o que é que nós perdemos pela vida? O que é que nós perdemos no caminho? Uma vez José e Maria perderam Jesus pelo caminho. Uma passagem que Jesus tinha 12 anos, eles foram para Jerusalém adorar, quando voltaram, tinham perdido Jesus pelo caminho. Mas nesse texto específico aqui, a história, a tradição diz que na época de Jesus era normal os noivos, um casal, quando se tornavam noivos, o noivo dá um colar para a moça com 10 dracmas, 10 moedas de prata. E ela deveria usar esse colar na rua, onde quer que ela fosse. E era um símbolo de um noivado, era um símbolo, ela mostrava para todo mundo que ela era uma moça comprometida, que ela estava noiva. E para essa moça que perdesse moeda era muito importante, ela não podia perder. Por isso esse desespero, por isso essa necessidade de procura. E quando ela perde essa moeda, há algo interessante.
Porque ela sabe exatamente aonde ela perdeu. Ela sabe que ela não perdeu no caminho da padaria. Ela sabe que ela não perdeu na rua. Ela sabe que ela não perdeu no shopping. Ela sabe que a moeda foi perdida dentro de casa. E aqui eu queria aplicar um pouquinho na sua vida aí e na minha. O que é que nós perdemos dentro de casa? O que é que às vezes, sem perceber, no dia a dia, na nossa caminhada, na nossa semana, no nosso mês, o que é que a gente vai perdendo dentro de casa? O que é que, sem a gente perceber, vai desaparecendo da nossa vida? O que é que, sem a gente notar, vai sumindo? Porque essa moça, talvez ela tenha perdido essa dracma há vários dias. Agora que ela notou, agora que ela foi de repente sair para a rua, resolveu pegar o colar e colocar e viu que o colar estava quebrado e ela conta e só tem 9 moedas, não tem mais 10. Onde é que ela perdeu? Ela falou, tá aqui dentro de casa, eu vou procurar. O que é que você perdeu dentro de casa? Vou te dar uma listinha aqui, talvez falte itens, talvez você possa acrescentar alguns itens nessa lista, né? Mas eu vou citar alguns e não vou entrar neles, não vou entrar em profundidade em nenhum deles, tá? Porque a ideia dessa mensagem hoje é que ela seja rápida, 20 minutos. Eu vou citar algumas coisas que nós podemos perder dentro da nossa casa. O primeiro deles aqui, na minha lista aqui, talvez o respeito. Marido e esposa. Na caminhada de um casamento de 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10, 20, 30 anos, 35 anos. Né? Acabei de fazer 33 essa semana. 33 anos de casamento. A gente às vezes vai se perdendo, se perde o respeito. Se nós não tomarmos cuidado, o respeito vai embora. O que é respeito? Respeito é você respeitar a decisão do outro. É você respeitar as escolhas do outro. É você respeitar os gostos do outro. É você entender que as coisas não têm que ser feitas como eu quero. Não existe uma vontade no casamento. Existem 2 pessoas, são 2 cabeças e existem 2 vontades. E nem sempre elas combinam. É por isso que tem que haver respeito. Porque às vezes a esposa quer uma coisa, o marido quer outra, e nessa hora tem que haver consenso. E consenso significa respeito. Eu vou fazer dessa vez aquilo que minha esposa quer. Na próxima ela vai fazer o que eu quero. Essa é a ideia. Quando só se faz a vontade de um, então não é casamento. Aí já é o senhor e a serva. Ou a senhora e o servo. Aí já não é mais casamento. Casamento são 2 pessoas, né, que podem decidir, podem escolher, e um respeita a escolha do outro. Então talvez o respeito acabou. Foi se perdido dentro de casa com o tempo. Está na hora de recuperar ainda esse respeito. Outra coisa, talvez o carinho. Né? Marido, esposa, esposa, marido com os filhos. Talvez não tenha mais carinho. Talvez na correria do dia a dia, né? Na corrida da vida, a gente vai deixando o carinho de lado. Né? Já o eu te amo não existe mais. Né? E vai. De repente, o carinho dá lugar à gritaria. Talvez daqui a pouco a gente, quando acontece uma situação, a primeira coisa que a gente faz é procurar quem é o culpado. A culpa é sua, não, a culpa é sua, a culpa é do filho, a culpa é disso, do fulano, do ciclano. Né? A gente não busca a solução, a gente busca o culpado. Quem quebrou, quem fez, quem estragou, quem destruiu, quem... Né? E a ideia não é essa. Talvez o carinho sumiu, ele desapareceu dentro de casa. As palavras doces desapareceram, agora tem palavras amargas. Né? O bom dia, talvez, já deixou de existir. Né? O Deus te abençoe, acabou. Não sei você, mas na minha época, todas as noites, eu não dormia sem falar benção pai e benção mãe. Era algo muito importante para mim e para eles. Meu pai não era um homem carinhoso, pelo contrário, era um homem rude. Mas todas as noites eu ouvia da boca dele, Deus te abençoe. Era normal isso. Hoje já não existe mais. Você não escuta mais isso na boca dos filhos.
Mas não precisa ser o Deus te abençoe, não precisa benção pai, benção mãe, mas precisa haver palavras de carinho, precisa haver, né, risadas juntos, precisa haver coisa que alegre uma família. Né? Então, talvez precise mudar aí algumas situações. Outro fato que pode acontecer aqui, que nós podemos perder dentro de casa, talvez seja o tempo para a nossa família. E eu não estou dizendo que isso é intencional. Talvez sem intenção, talvez até com a melhor das intenções, talvez você pense, puxa, preciso ganhar um pouco mais, preciso dar algo melhor para meus filhos, preciso investir um pouco mais na minha casa, preciso comprar mais isso, ou dar mais um pouco de conforto para minha família, então eu vou trabalhar em 2 empregos, então eu vou arrumar uma hora extra a mais, ou então eu vou arrumar um bico no final de semana, ou então... E aí você vai, com a melhor das intenções, querendo dar o melhor para os seus filhos, mas você priva eles do seu tempo. Você priva eles da sua presença. E quando você vê, o tempo já passou e você é um estranho. Há muitos anos, uns 30 mais ou menos, minha esposa tinha um trabalho na Igreja de Nazareno, algo que chamava SOS Oração, SOS Espiritual. Então havia um telefone, as pessoas ligavam, lá na Igreja Central, as pessoas ligavam, escutavam uma mensagem de 3 minutos, e no final dessa mensagem havia uma outra mensagem que dizia o seguinte: se você precisa de um aconselhamento ou de uma oração, ligue tal número. E tinha lá o nosso número, e a Naná que cuidava disso. As pessoas ligavam lá em casa e... Né? Então, por uns 3 anos ela cuidou disso e foi muito bom. Muitas pessoas foram curadas. Né? Deus fez assim algo tremendo usando a Naná. Mas havia um senhor, já de uns 65 anos mais ou menos, o nome dele era Lupércio. E a gente fez amizade, eu sempre atendi o telefone de vez em quando também. Acabamos fazendo amizade, ele veio lá em casa e a gente ficou amigo. E esse homem, ele era topógrafo e ele viajava muito. Então ele ficava 3, 4 meses fora, voltava para casa, ficava um mês, 3, 4 meses fora, foi para a África, foi para um monte de lugar. E aí, quando o último filho casou, assim que acabou o casamento do filho, a esposa disse para ele: olha, eu quero o divórcio. Ele disse: por quê? Porque você é um estranho. Você é um homem estranho. Eu não te conheço. Né? E a relação com os filhos também não era muito boa. Porque ele nunca teve tempo para os filhos. Ele sustentou muito bem, ele deu faculdade a todos os filhos, nunca faltou nada para aqueles filhos, nunca faltou nada para sua esposa, mas o principal, que era tempo, presença, ele não tinha. Ele não deu. E ele acabou se arrependendo muito disso, o casamento acabou indo morar com uma filha, mas também não era muito bom. Então, resumindo para você, talvez você tenha perdido o que está faltando, o que você perdeu aí dentro da sua casa, é a sua presença, que é uma das coisas essenciais para a sua família. Outro fato aqui importante, que talvez a gente perdeu dentro de casa, também em função dessa correria, dessa vida louca que a gente leva, seja aquele altar de oração, aquele lugar secreto. Lembra que Jesus falou que a gente precisa ter um lugar secreto, onde a gente vai lá e fala com o Pai, só eu e o Pai e eu, e o Pai me vê em secreto. Aquele lugarzinho, aquele lugar onde você vai lá, você dobra o seu joelho, fala com Deus, bate um papo com Ele, desabafa, chora, né? Pede misericórdia, conta as bênçãos, agradece, aquele lugar entre você e Deus. O altar de oração que todo crente precisa ter. Talvez sumiu esse negócio. Talvez o seu altar de oração seja lá na igreja domingo à noite. Não é lá. Lá também você pode ter seu altar de oração e é muito bom que você vá lá para o altar da igreja e ore. Mas principalmente agora, meus irmãos, nessa pandemia, nesse tempo que nós estamos em casa, como é que você faz? Não tem igreja para você orar. Não tem altar da igreja para orar. Como é que faz? Você tem um lugar de oração? Tem separado um tempinho, ainda que seja pequeno, para falar com Deus todos os dias, né? Para ouvir a voz de Deus. Talvez esse mundo tenha nos tirado isso. Talvez a gente tenha deixado o altar da oração, né? Ficou de fora da nossa vida. Talvez a gente tenha perdido dentro de casa. São coisas, irmão, que acontecem dentro da nossa casa, não fora. Uma outra coisa interessante aí também que está faltando, talvez,
é aprendizado da palavra. Não leitura. Você lê a Bíblia, eu sei que você lê, e é importante a leitura, mas aquilo que Deus falou para Josué, medita na palavra. Meditar é muito mais que ler. É um estudo um pouco mais sistematizado da palavra de Deus. É você aprofundar um pouquinho mais naquilo que você leu. Ainda que seja meia dúzia de versículos, né? 4, 5 versículos você pega e você leia, mas não fique só na leitura, se aprofunde um pouco mais, gaste mais 5 minutos, procure um pouco mais. A Bíblia diz que ela tem pérolas, tem tesouros escondidos na palavra de Deus. Mas para encontrar o tesouro, ele não está em cima da terra. Você tem que cavar um pouco mais. Eu acompanho uma página no Face que chama Sou roceiro caipira com orgulho. Sou roceiro caipira com orgulho. Negócio de sorte de fazenda, de sítio, de mato. Tem muita foto muito legal lá. A Naná também gosta, todo dia eu mostro umas fotos para ela. E tem alguns vídeos que eles postam de plantação de abóbora e plantação de melancia. E quando você olha aquela plantação, é linda, mas só tem folha. Não tem nada. Você olha para aquilo e você não vê nada. Aí as pessoas começam a entrar e elas começam a abrir aquelas folhas, separar aquelas folhas, de repente aparece aquela melancia linda, aparece aquela abóbora pronta para colher, para fazer doce, ou pronta para ir para a panela, para fazer uma abóbora refogada, mas está lá no meio das folhas, não está à vista. Tem que entrar no meio da plantação e ir separando, espalhando folha, até você encontrar. A palavra de Deus é a mesma coisa. Se você só lê, não vou dizer que ela não vai abençoar a sua vida. Vai, porque é a palavra de Deus. Mas se você cavucar um pouquinho mais fundo, se você tirar umas folhas, você vai encontrar coisas boas. Você vai encontrar algo que vai edificar muito mais a sua vida. Você vai ser muito mais abençoado com aquela meia dúzia de versículos se você meditar e pesquisar um pouquinho mais do que você apenas ler. Talvez está faltando isso, né, para você crescer um pouquinho mais, né, na presença de Deus. Outra coisa importante que está faltando, e aqui é para os homens que estão ouvindo aí, você, meu irmão, é para você, talvez você tenha perdido o sacerdócio do seu lar. Sacerdócio do seu lar. A Bíblia diz que o homem, ele é o sacerdote do lar, o cabeça do lar. Você, como sacerdote, você tem uma grande responsabilidade. Você tem a responsabilidade espiritual do teu lar. Está sobre os teus ombros, está sobre a tua responsabilidade, né, a espiritualidade do teu lar. Você tem que levar a tua família a buscar Deus. É você o cara responsável por isso, pela área espiritual do teu lar. Você é o cara responsável para dar segurança à sua família. Você é responsável pela situação financeira do seu lar também. A responsabilidade financeira, de sustento do teu lar, está na tua mão. Pastor, minha esposa trabalha, graças a Deus por isso. Que bom que ela te ajuda, que bom que ela compõe renda, graças a Deus por isso. Mas a responsabilidade é sua, não dela. Então não jogue o peso para cima dela. Não jogue essa responsabilidade sobre ela. Então a responsabilidade espiritual é sua, financeira é tua, educação dos filhos também é sua, não é só dela, é sua também. Não é deixar na mão da mulher e ela cuida. Não. Você é o cabeça desse lar, você é o sacerdote desse lar e você tem que assumir isso, assumir essa posição de sacerdote. Tá? Para você, minha irmã, para não deixar as mulheres de fora, está faltando também, talvez você tenha perdido aí no meio do caminho, aí, dentro de casa, a sabedoria da mulher. A Bíblia diz que a mulher sábia, ele edifica o lar. O lar é edificado pela sabedoria de uma esposa. Talvez você tenha perdido, talvez você não tenha mais sabedoria para edificar seu lar. Talvez você não está conseguindo administrar bem o seu lar, administrar bem as coisas do seu lar, administrar bem o dinheiro que seu marido coloca em casa, administrar bem, né, a compra do mês que ele faz, administrar bem a educação das crianças. Talvez tudo que seus filhos façam, você fala assim, eu vou chamar quando seu pai chegar, ou não deixa para o seu pai chegar não, você pode resolver o problema, você é mãe. Então a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, você sabe bem do que eu estou falando, talvez você tenha perdido isso, ou talvez você esteja
hoje deixando de ser a esposa sábia e sendo a sacerdote do seu lar, tirando esse papel do teu marido. Cuidado com isso. O teu marido que é o sacerdote. A obrigação de ser sacerdote é dele, não sua. Tá? Talvez você... mas o meu marido... Precisa ver se ele está deixando você ser a sacerdotisa do seu lar aí, ou é você que está tomando essa posição. Então, mude, analise isso, tá? E que Deus te ajude. Outra coisa aqui importante os filhos estão deixando de honrar seus pais, já não há muito mais respeito. Está faltando respeito dos filhos para com os pais. É filho que grita com o pai, que grita com a mãe, né? Daquele jeito. Está errado. Filho tem que respeitar pai e mãe. Né? A Bíblia diz que o filho tem que honrar pai e mãe. Então, você que é filho aí, que está ouvindo, honre teu pai, honre tua mãe, não grite com eles, respeite. Se eles mandam você fazer uma coisa, pode ter certeza que está fazendo para o teu bem, não está fazendo para o teu mal. Então começa a agir aí, né? E uma última coisa que eu listei aqui, e a minha lista talvez seja pequena, talvez você tenha mais itens para colocar, está faltando hoje educação, os pais educarem os filhos. Estão deixando para a escola, estão deixando para a creche, estão deixando para a escola dominical, a educação dos filhos. Eu não estou falando só educação espiritual. Educação espiritual também. Estou falando de educação. Ensinar coisas boas, ensinar honestidade, ensinar uma série de coisas aos filhos. Que os pais têm a obrigação de fazer. Né? Você está deixando para quem ensinar? O mundo? Né? Já ouvi isso. Deixa que o mundo ensina. O mundo ensina. Realmente ensina, mas o preço é muito caro. Muito caro. Então você não precisa deixar o mundo ensinar teus filhos. Deus diz que você que tem que ensinar. Né? Deuteronômio capítulo 6 fala disso, você pode procurar lá. Você tem que ensinar os seus filhos, ensinar respeito, ensinar cidadania, ensinar uma série de coisas para eles. Né? Então, às vezes você está deixando aí para a escola fazer isso. Deixando professora de escola dominical fazer isso, você está errado. Tá? Então comece a educar os seus filhos, pai e mãe, né? Exercer a sua autoridade de pai e mãe. E minha lista aqui é pequena, talvez você possa acrescentar aí mais uma meia dúzia de itens, tá? Mas eu só citei esses aqui e eu queria... você pode falar, pastor, mas eu realmente perdi. O pastor falou comigo, olha, eu perdi isso, perdi aquilo, como é que eu faço? Tem jeito? Tem. O próprio Jesus ensinou que tem. Ele disse que a mulher, quando perdeu, ela não entrou em pânico. Ela fez 3 coisas. A primeira coisa que ela fez, ela acende a luz. Acendeu a luz. Porque estava escuro, mas no escuro é difícil encontrar uma moeda. Não dá para você encontrar uma moeda no escuro. Sem direção, você não vai reencontrar aquilo que você perdeu. Então, a luz aqui tem a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, a direção de Deus sobre a tua vida. Então, você precisa falar com Deus, você precisa ser honesto com Ele. Falar, Deus, eu perdi isso. Quero recuperar. Qual é a direção que o Senhor me dá? O que é que eu preciso fazer para chegar lá? Você começa a pedir orientação de Deus. Luz aqui significa claridade, ver as coisas claras. Ver as coisas bem claras para você poder enxergar bem. Tá? Então, a primeira coisa é essa. Você acende a luz, e aqui direção de Deus. Segunda coisa é que ela varre a casa. Pega uma vassoura, porque devia ter bastante sujeira. E uma moeda se esconde no meio da sujeira. Então ia ser difícil encontrar a moeda no meio da terra, no meio da poeira, no meio de papéis ou de qualquer outra coisa que tivesse lá. Então a segunda coisa que ela faz, ela varre bem a casa para depois procurar essa moeda. Talvez você precise tirar algumas coisas que estão atrapalhando esses itens que nós falamos. Talvez tenha algumas coisas impedindo esse tempo, tem algumas coisas impedindo aqui essa busca pela palavra. Talvez tenha alguma coisa impedindo você de ter um altar de oração. O que está impedindo? O que está atrapalhando? Comece a tirar, comece a varrer, comece a limpar. Talvez a gente precise tomar uma atitude e tirar algumas coisas da nossa vida para acrescentar outras. Talvez a gente não consiga colocar tudo, porque já tem coisa no lugar. Então está na hora de tirar algumas, tá? Limpa, e aí vai sobrar espaço para essas. E a terceira coisa que ela faz, ela procura com diligência. Com vontade, com afinco, com disposição, ela não para até encontrar essa moeda. Ela vai até o fim, ela não desiste.
né? Porque essa moeda para ela é muito importante. Essas coisas que eu listei é importante para você? Aquelas que eu não listei, que Deus falou no seu coração, é importante para você? Então precisa ter diligência, afinco, vontade, desejo. Com certeza Deus vai te abençoar, né? E vai te ajudar nessa caminhada. Apocalipse capítulo 2, no versículo 4, né? O texto fala, Jesus falando para uma igreja, ele diz que aquela igreja tinha deixado o primeiro amor. E aí o conselho que Jesus dá para aquela igreja é: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então eu preciso voltar à prática. Se eu perdi essas coisas aqui, eu preciso voltar a praticá-las. Eu preciso voltar a praticá-las. O que está faltando? Está faltando respeito? Então, vou começar a respeitar. Está faltando aqui oração? Vou começar a orar. Está faltando seja o que for. Perdi o sacerdócio do meu lar? Preciso voltar a ser o sacerdote do lar. Joguei tudo para minha esposa, ela que está tomando conta de tudo agora, ela que é a chefe da casa. Opa, vamos voltar a isso, vamos conversar, vamos sentar. Vou tomar o meu lugar de sacerdote, vou tomar meu lugar de mulher sábia. Não estou tendo sabedoria, vou procurar alguém que tem, vou procurar conhecer um pouco mais a palavra de Deus, vou conversar com alguém que é mais sábio do que eu, que possa me dar umas orientações. E aí vou começar a botar essa casa em ordem. Então, há várias maneiras de você resolver. A Bíblia nos ajuda, tá? Nós estamos à disposição para ajudar você também. Bom? Então, que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora. Quero que você ore comigo. Vamos colocar a minha vida e a sua vida na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o santo nome do Senhor nessa hora. Deus, acabamos de ler a tua palavra e ela nos ensina algo tão gostoso aqui nessas três parábolas, Deus. Embora a gente usou uma só, mas elas ensinam, Deus, que nós podemos perder, nós achamos, e a alegria no final. Os três aqui, Deus, tanto o pastor, como o pai, como a mulher que perdeu a moeda, os três, não sei se valorizavam tanto, Deus, aquilo que tinham antes de perder. Essa lição, essas três palavras nos ensinam isso também, Deus. Que às vezes nós não damos tanto valor a algo, só valorizamos quando perdemos. Então que o Senhor nos ajude nessa noite a entender isso, a valorizar o que nós temos, a valorizar, Deus, o maior tesouro que nós temos, que é a nossa família. Deus, nós falamos especificamente disso hoje, dentro de casa. Nós possamos realmente valorizar os nossos filhos, valorizar a esposa, valorizar o marido. Ó Deus, valorizar aquilo que realmente foi o Senhor quem nos deu. A família foi dada, a tua palavra diz que é herança do Senhor, os filhos são a herança do Senhor. A tua palavra diz que quem acha a esposa acha uma bênção também, Deus, acha algo tremendo. Então, que o Senhor nos ajude a valorizar isso, que o Senhor, teu Espírito fale conosco e nos mostre naquilo que nós precisamos mudar como maridos, naquilo que nós precisamos mudar como esposa, naquilo que nós precisamos mudar como filhos. Que em nome de Jesus, Deus, teu Espírito possa trabalhar no nosso coração, para que a gente possa encontrar aquilo que nós perdemos. Que haja diligência no nosso coração, que haja empenho, que haja vontade, para que nós possamos reaver aquilo que nós perdemos em algum momento da nossa vida. Ó Deus, alguns têm perdido muitas coisas. Tem famílias, Deus, totalmente desestruturadas, que já perderam muito tempo, respeito, já perderam tempo, já perderam carinho, já perderam uma série de coisas. Mas ainda há tempo, Deus, de recuperar. Com certeza há. Nós queremos te agradecer por tudo. Pai, eu te agradeço por cada irmão que está assistindo essa palavra, cada amigo que está assistindo essa mensagem. Em nome de Jesus, que teu Espírito possa ministrar, Deus, essa palavra ao coração de todos eles e que cada um possa fazer, Deus, em nome de Jesus, uma análise bem profunda da sua vida e que a tua palavra possa, Deus, em nome de Jesus, mudar os corações, as mentes e as atitudes para a glória do teu nome, Pai. Nós colocamos cada um na tua presença, pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo sabedoria. Nós oramos por tudo, Pai, e por todos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe você. Que você tenha um final de semana tranquilo, uma quinta, sexta, sábado e domingo aí abençoados. E que Deus possa continuar guardando a sua vida. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão santa do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida.
Um abraço, Deus te abençoe.